Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo Santos. Vamos começar hoje com a nossa aula de RDAE, que é o Regulamento Disciplinar da Aeronáutica, ok? Esse regulamento ele trata acerca da parte disciplinar, disciplina, né? A abordagem dos militares ativos da reserva remunerada e os reformados também, tá? Então, se você achava que o RDAE era só pessoal da ativa, é os militares da ativa, da reserva e os reformados, né? A reserva remunerada também. E as disposições previstas neste regulamento são também aplicadas aos assemelhados definidos no artigo 21 do Decreto-Lei número 1001 de 21 de outubro de 69. Isso nos casos de guerra, de emergência, prontidão e de manobras, tá bom? Então é aplicado também nesses casos aí. O interessante é que o RDAE ele foi editado, né, foi colocado aí em vigor justamente lá nos idos de 75, né? Brasília, 22 de setembro de 1975, né? Então, o que acontece? Que você já observa, ele foi editado antes da Constituição de 88. Então pode haver alguns conceitos desse regulamento que vão contra os conceitos da Constituição. E quando isso ocorrer, a gente procura comentar e ver como é tratado isso aí, tá? Porque nem sempre todo o conceito de aplicação de punição, né, do RDAE vai ser aceito pela nossa Constituição. Cabe, né, o bom senso, tanto de quem está usando o RDAE, né, ponderar na hora de aplicar e tomar aquilo como algo que está ferindo o RDAE ou não, porque ele tem que estar de acordo com os direitos legais previstos na Constituição. Isso aí é claro para todo mundo, ok? Então vamos lá, a gente vai começar no título 1, né, o capítulo único aí. Título 1, capítulo único, princípios gerais de disciplina e esfera de ação. Artigo 1º, as disposições desse regulamento abrangem os militares da aeronáutica, da ativa, da reserva remunerada e os reformados. Parágrafo 1º, diz que as disposições previstas no regulamento são também aplicáveis aos assemelhados definidos no artigo 21 do Decreto-Lei número 1001 de 21 de outubro de 69, nos casos de guerra, emergência, prontidão e manobras. Nós vamos ler esse decreto-lei aí, vamos ler ele. Olha o que diz o decreto-lei 1001, né, de 69, no artigo 21. Considera-se assemelhado o servidor efetivo ou não dos ministérios da Marinha, no caso hoje é comando da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, submetido a preceito de disciplina militar em virtude de lei ou do regulamento, tá bom? Vou ler de novo, bem devagar. Considera-se assemelhado o servidor, efetivo ou não, dos comandos da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, submetido a preceito de disciplina militar em virtude de lei ou de regulamento. Então, os assemelhados que trabalham nesses órgãos, né? Por exemplo, tem funcionários civis que são assemelhados aos suboficiais, a sargento, a oficiais, né, a major, por exemplo, coronel, caso de comando. Então, ele também, nessa esfera, estão submetidos, devido às funções que exercem, à disciplina militar, ok? O parágrafo 2º vai dizer que, para os efeitos disciplinares, os assemelhados serão considerados em correspondência com os oficiais e praças, tomando-se por base a equivalente das respectivas remunerações, né? A equivalência das remunerações. Artigo 2º. As ordens devem ser prontamente executadas, dela cabendo inteira responsabilidade à autoridade que as formular ou emitir. Então, se você, que vai ser aí comandante, vai ser chefe, né, oficial é a ordem, vai emitir uma ordem, vai escrever uma ordem, né, porque a ordem, preferencialmente, deva ser escrita. Ok? Prefira ordens escritas e assinadas e datadas, para que você esteja amparado para todo e qualquer problema. Ordens verbais, aquelas mais diretas, por exemplo, eu preciso que esse local seja limpo, eu preciso que a equipe de serviço esteja aqui a tal hora, eu preciso que a equipe de serviço use a gandola, todo mundo. São ordens diretas que não vai ter interferência direta no âmbito administrativo militar, fora daquele seu raio de ação. Tudo bem, essas ordens, né, a gente tem que ter o bom senso, essas ordens podem ser orais.
Mas geralmente ordens orais, verbais, que vai atingir o âmbito interno e externo militar, ok? Outras pessoas, se não aqueles do seu raio de ação, pense bem, prefira a escrita, ok? Então as ordens devem ser prontamente executadas, dela cabendo inteira a responsabilidade à autoridade que as formular ou emitir. Por causa disso que eu estou falando isso, ok? Então se você vai dar para o subordinado, ele está cumprindo ordem, vai ter a responsabilidade, vai ser de quem emitiu. Um determinado jurisprudência, você pode ver isso aí no Jus Brasil, inclusive, um determinado cabo do Exército, ele estava sendo processado penalmente pela força, porque dirigiu uma viatura, sofreu um acidente, e foi saber que esse automotor, quando ele estava conduzindo, estava sem habilitação prevista. O que aconteceu? A gente vai ver no discorrer aí do regulamento. Boa parte desse RDAE também em essência parecido com o regulamento do Exército e da Marinha, ok? Então, o que o juiz viu? Ele chegou à conclusão de que o militar que se envolveu em acidente, primeiramente ele estava dentro do preceito, do conceito, sob ordens. Então, ele estando sob ordens, mesmo sem, por exemplo, o exemplo, da habilitação, sem o exemplo da habilitação e sem a habilitação para dirigir o automotor, ele estava sob ordem. Isso foi maior do que o fato, a natureza de ele estar sem habilitação. Por quê? A força não tinha força legal para julgar se ele poderia dirigir, no entender do magistrado, podia ter ou não habilitação. O caso não era aquele. O caso era saber por que ele se envolveu no acidente, originário do quê? Foi por ordem de um superior. Tá vendo só? O conceito, a coisa do regulamento foi seguida à risca. O que o juiz colocou lá que, no máximo, o fato de ele estar sem habilitação era uma infração administrativa e não penal. E, seguindo para a esfera administrativa, já que o âmbito administrativo militar não tem como prever uma prisão para alguém que está sem habilitação, no caso daquele cabo, a esfera de ação pulou para o DETRAN, administrativamente o órgão DETRAN. E assim vai. Essa história depois a gente vai exemplificar quando chegar lá, eu vou colocar em tela, tá? Então esses comentáriozinhos assim, para você entender bem como que se processa hoje no Estado Legal de Direito, a aplicação do RDA, é uma coisa bem crítica. Não é mais como antigamente, quando os anos ainda estavam bem perto da recente saída da ditadura, e que era o chamado, o pessoal chama hoje de R quero, Não funciona mais assim. Então as ordens devem ser prontamente executadas, dela cabendo inteira a responsabilidade à autoridade que as formular ou emitir. Parágrafo único. Quando a ordem parecer obscura, aí já pula, o bom senso agora já pula para o lado de quem está obedecendo a ordem. Quando a ordem parecer obscura, compete ao subordinado, no ato de recebê-la, solicitar os esclarecimentos que julgue necessários, ok? Então, o chefe deu uma ordem para você, Segundo tenente, recém-formado, e você entendeu que aquilo ali tem alguma coisa errada. Puxa, peraí, vou prender quem estiver passando com um carro vermelho lá na frente da base, mas não tem lógica. Chefe, por favor, explica melhor, por que eu vou ter que prender quem estiver passando com um carro vermelho na frente da unidade? Vou ter que parar o pessoal? Como é que é isso aí? Então, ordens, que pode parecer obscura, compete ao subordinado, no ato de recebê-la, solicitar o esclarecimento que julgue necessário. Quando importar responsabilidade pessoal para o executante, é o que eu estou falando. Quando importar responsabilidade pessoal para o executante, poderá este pedi-la por escrito, cumprindo a autoridade atender. Eu já passei por isso também. Um exemplo, uma determinada autoridade pediu que eu ligasse, deixasse ligado um determinado equipamento, que era para segurança, inclusive, e esse equipamento havia recém-instalado e precisava de homologação para funcionamento ainda. Ele estava novinho, milhões de dólares ali, colocado naquele equipamento. E acontece que a energia para suprir aquele equipamento não estava sendo suficiente, ele estava desligando automaticamente, estava queimando algumas peças. E a avaliação técnica era da minha equipe, e eu falei, olha, vamos manter ele desligado, porque o prejuízo vai ser grande se continuar ligado. Até o pessoal da equipe de manutenção chegar para consertar tal parte aqui.
E o chefe falou, não, deixa aí, porque tal autoridade vai chegar, deixa ele ligado. Eu falei, chefe, olha só, eu não posso deixar ligado por causa disso. Mas se o senhor quiser, eu deixo ligado, se eu deixar por escrito, assine aqui, eu deixo ligado, não tem problema. O chefe não quis deixar por escrito, eu também não deixei ligado. Então, é uma coisa de ponderação. Depois veio-se uma ordem superior, alguém teve que assinar, a coisa ficou ligada, né? E essa coisa estando ligada, na hora que a inspeção chegou, a coisa queimou, né? Desligou. E aí é uma história, é uma outra história. Mas só para você ver como que você tem que proceder em ordens dessa natureza, ok? Então, se vai importar responsabilidade para você, peça por escrito, né? Nem que seja um e-mail, manda um e-mail, bota o seu nome aí embaixo e tal. Né? Aí a autoridade tem que atender, está lá, cumprindo a autoridade atender, ok? Artigo 3º. O militar deve consideração, respeito e acatamento aos seus superiores hierárquicos, ok? Isso não se deve à pessoa, mas ao posto que ela ocupa. A continência, por exemplo, é ao posto, não à pessoa. Às vezes a pessoa é muito mais nova que você, mas o posto dela é um grau maior. Então a mesma coisa, o acatamento, a consideração a respeito, é ao posto. Claro que líderes são formados no reconhecimento da coletividade, né? A liderança é conhecida entre os liderados. Se os liderados não conhecem a liderança, não reconhecem ele como líder, ele não vai ser o líder de fato. Ele vai ser só na parte teórica, mas não tem a força da liderança. Então o militar deve consideração, respeito e acatamento aos seus superiores hierárquicos. As demonstrações de cortesia e consideração obrigatórias entre os militares aeronáuticos são extensivas aos das outras forças armadas auxiliares e às estrangeiras também. Você encontra a polícia, bombeiro, né, do exército, da marinha, de outras forças, as mesmas considerações desse regulamento e tal, das nossas normas internas aeronáuticas, são estendidas a eles também, ok? O artigo 5º vai falar que o militar que encontrar subordinado hierárquico na prática de ato irregular deve adverti-lo. Tratando-se de transgressão, deve levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Tratando-se de crime, deve prendê-lo e encaminhá-lo à autoridade competente. Então, há vários estágios aí. Olha só. O militar que encontrar subordinado hierárquico, ou seja, você então pode fazer isso com quem? Com subordinado. Primeira regra. O militar que encontrar subordinado hierárquico na prática de ato irregular deverá adverti-lo. A advertência, então, vem em primeiro lugar. Militar, por favor, vem cá. O que você está fazendo é contra o regulamento. Está errado assim, assado, não é previsto e tal, pelas normas e tal. Então, faça uma advertência, seja verbal, seja por escrito, ok? Tratando-se de transgressão, deve levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Então, deve levar o fato, no caso adverti-lo, tratando-se de transgressão, deve levar o fato ao conhecimento da autoridade competente, ok? Tratando-se de crime, deve prendê-lo e encaminhá-lo à autoridade competente. Então, são várias fases. A punição só se torna necessária quando dela advém benefício para o punido, pela sua reeducação ou para a organização militar que pertence, pelo fortalecimento da disciplina e da justiça. Se não cumpre um desses itens aí, não há por que se fazer presente a punição.